Era quarta-feira, 26 de agosto de 2026, por volta das 9 horas da manhã, quando o Himalaia, o teto do mundo, palco de peregrinações milenares e sonho de aventureiros do planeta inteiro, se transformou, em questão de minutos, em um cenário de pesadelo. Ninguém esperava. Não havia sirenes, não havia tempo. O que existia era apenas o som distante de um estrondo vindo das montanhas geladas que separam o Nepal do Tibete, na fronteira com a China. Ali, no alto, uma imensa geleira que por séculos permaneceu firme, congelada, silenciosa, começou a ceder. Blocos inteiros de gelo se desprenderam da encosta e, junto com toneladas de rocha e sedimento, despencaram montanha abaixo, em direção ao vale. O impacto foi avassalador. Aquela massa de gelo e pedra atingiu o curso do rio Bhotekoshi, com uma força capaz de represar suas águas instantaneamente, como uma barragem monstruosa, criada não pela engenharia humana, mas pela fúria da natureza. E foi ali, naquele instante, que o destino de milhares de pessoas mudou para sempre. Porque uma barragem natural formada às pressas não tem estrutura para resistir. E ela não resistiu. Em poucos minutos, toda aquela água represada, misturada à lama, gelo, pedras e destroços, foi lançada vale abaixo em uma onda gigantesca, um verdadeiro tsunami de lama que varreu tudo em seu caminho. As imagens que circularam no mundo inteiro mostram cenas de arrepiar. Uma parede marrom escura, densa e violenta, engolindo casas, arrastando veículos, derrubando pontes, apagando em segundos vilarejos inteiros que existiam havia gerações. As localidades de Timuré, Razuagade e Siabrubeze, no distrito nepalês de Rasua, foram as mais atingidas. Siabrubeze, em especial, carrega um peso simbólico enorme. É o ponto de partida de uma das rotas de trekking mais procuradas do mundo, o Vale de Langtang, um paraíso para caminhantes e mochileiros que buscam nas montanhas do Nepal a experiência de uma vida. Era justamente ali, entre trilhas e paisagens de tirar o fôlego, que muitos turistas estrangeiros se encontravam quando a tragédia começou. A onda não parou nas fronteiras. Ela seguiu seu curso destrutivo até o território chinês, atingindo o posto fronteiriço de Girong, na região autônoma do Tibete, uma passagem terrestre estratégica, usada não apenas por comerciantes, mas também por peregrinos que seguem rumo ao Monte Kailash, um dos lugares mais sagrados do hinduísmo, budismo e outras tradições espirituais do Oriente. Isso significa que, no momento do desastre, a região concentrava um fluxo intenso de visitantes vindos de diversas partes do mundo. Muitos deles sem qualquer chance de perceber o perigo que se aproximava. O resultado, horas depois, começou a se revelar em toda sua dimensão trágica. Vilarejos inteiros, que até a véspera existiam em meio ao verde exuberante do Himalaia, simplesmente desapareceram sob camadas espessas de lama e entulho. Imagens de satélite, feitas antes e depois do desastre, mostraram o contraste brutal. Onde antes havia encostas vivas, cheias de vegetação e pequenas construções, restou apenas uma extensão cinzenta e arrasada, como se a paisagem tivesse sido apagada. E entre os escombros, um número que assombrou o mundo. Centenas de pessoas desaparecidas, a maioria delas turistas. O Departamento de Turismo do Nepal divulgou um balanço preliminar que chocou a opinião pública internacional. Quase 400 viajantes desaparecidos, sendo a maior parte estrangeiros, vindos de países como Índia, Estados Unidos, Reino Unido, Malásia e também de Portugal. Famílias em diferentes continentes passaram a viver a angústia da espera por notícias, telefonemas sem resposta, mensagens que não chegavam. Um relato em especial resume a dor de milhares de nepaleses naquele momento. Um homem de 56 anos recebeu, ainda pela manhã, uma ligação desesperada do cunhado.
A casa da família havia sido destruída pela enxurrada. Aos prantos, ele contou que 3 parentes haviam sido resgatados, mas um irmão continuava desaparecido, engolido pela lama junto com a própria casa em que morava. Histórias como essa se multiplicaram ao longo do dia, em cada vilarejo atingido. São vidas inteiras, casas construídas ao longo de gerações, plantações, animais, memórias, apagadas em minutos por uma força da natureza que ninguém viu chegar a tempo. O primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah, convocou uma reunião emergencial com a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do país logo após as primeiras notícias da tragédia. Do outro lado da fronteira, o presidente da China, Xi Jinping, determinou mobilização máxima das forças de resgate na região do Tibete, exigindo evacuação urgente de moradores em áreas de risco e atendimento médico prioritário aos feridos. As primeiras equipes de resgate enfrentaram desde o início um cenário quase impossível. Estradas destruídas, pontes levadas pela correnteza, comunicações interrompidas. Tudo isso dificultava não apenas o acesso às vítimas, mas até mesmo a contagem exata de quantas pessoas realmente haviam sido atingidas. A cada hora, os números mudavam, cresciam e, enquanto o Nepal e o Tibete contavam seus mortos e seus desaparecidos, uma pergunta pairava sobre toda a região. Como algo assim pôde acontecer sem nenhum alerta prévio? Enquanto o mundo ainda tentava compreender a magnitude do que havia acontecido no Himalaia, no Nepal, a realidade era ainda mais dura. Encontrar os desaparecidos correndo contra o tempo, em meio a um território que a própria natureza havia tornado quase inacessível. O exército nepalês mobilizou o que tinha de mais avançado em recursos: helicópteros sobrevoando vales inteiros cobertos de lama, equipes terrestres avançando por trilhas destruídas, cães farejadores tentando localizar sinais de vida sob toneladas de entulho. Ainda nas primeiras horas, os militares conseguiram resgatar um pequeno grupo de sobreviventes, incluindo uma idosa retirada com vida de uma construção seriamente danificada às margens do rio Trishuli. Uma cena que, entre tanta destruição, trouxe um raro momento de esperança. Mas a esperança convivia, lado a lado, com a angústia crescente. Porta-vozes da polícia nepalesa admitiram publicamente que as inundações haviam sido de proporções tão grandes que provavelmente atingiram muito mais áreas habitadas do que se imaginava inicialmente, e que ainda não havia como saber ao certo. Nos dias seguintes ao desastre, o número de mortos confirmados foi subindo de forma constante. Primeiro dezenas, depois mais de 90, ultrapassando a marca de 150 vidas perdidas. Já o número de desaparecidos superou a marca assustadora de 800 pessoas, entre nepaleses e estrangeiros, um dado que tornou esse desastre um dos mais graves já registrados no país desde o catastrófico terremoto de 2015, que matou quase 9.000 pessoas e ficou marcado para sempre na memória nacional. Entre os desaparecidos, famílias inteiras ao redor do mundo viviam o mesmo pesadelo. Governos estrangeiros começaram a confirmar, um a um, o desaparecimento de seus cidadãos. Portugal, por exemplo, confirmou que 2 de seus nacionais, uma mulher e um homem, estavam desaparecidos, integrantes de um grupo que se encontrava justamente próximo ao posto fronteiriço nepalês no momento da tragédia. Casos semelhantes se repetiam em outros países. Viajantes da Índia, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Malásia figuravam entre a extensa lista de desaparecidos, muitos deles simples turistas que haviam escolhido aquela época do ano para conhecer as trilhas e templos sagrados do Himalaia. Do lado chinês da fronteira, a região autônoma do Tibete também contabilizava vítimas e destruição significativa em Geirong, com estradas, energia elétrica e comunicações seriamente afetadas. A mídia estatal chinesa relatou muitas vítimas e pessoas desaparecidas.
sem detalhar números exatos, enquanto equipes de resgate locais trabalhavam sob ordens diretas do governo central para agir com máxima urgência. A comunidade internacional não demorou a se mobilizar. Organismos das Nações Unidas declararam profundo pesar pelas perdas humanas e reafirmaram apoio técnico e logístico às operações lideradas pelo governo nepalês, reconhecendo a gravidade sem precedentes da situação e as dificuldades impostas pelo terreno montanhoso e pelas vias de acesso severamente destruídas. Mas talvez o dado mais inquietante de toda essa tragédia tenha vindo depois. Especialistas revelaram que um estudo científico, publicado ainda em 2025, já havia alertado para o risco real de novas inundações repentinas causadas por lagos glaciais na fronteira entre China e Nepal. Pesquisadores de um laboratório especializado em prevenção de riscos geológicos haviam mapeado 55 lagos glaciais na região situada acima da chamada Ponte da Amizade, muitos deles considerados instáveis o suficiente para representar perigo real às comunidades do vale. O próprio estudo recomendava o reforço urgente de sistemas de alerta para as populações que viviam rio abaixo. O aviso, no entanto, não foi suficiente para evitar o que aconteceu. E o pesadelo, infelizmente, ainda não havia terminado. Nos dias seguintes ao desastre, autoridades emitiram um novo alerta que gelou o sangue de quem já vivia o luto. Partes do rio continuavam bloqueadas por destroços e havia risco real de uma segunda inundação, caso essas barreiras naturais se rompessem repentinamente. Moradores de áreas ainda habitáveis próximas ao vale precisaram conviver com a incerteza de que, a qualquer momento, uma nova onda de lama e destroços poderia varrer o que havia sobrado. Diante de tamanha destruição, o Nepal mergulhou em um momento de luto nacional, mas também de força coletiva. Voluntários se juntaram às equipes oficiais de resgate. Moradores de vilarejos vizinhos abriram suas casas para abrigar desabrigados, e histórias de solidariedade começaram a surgir em meio ao caos. Pequenos gestos de humanidade que, mesmo sem apagar a dor, ajudaram a sustentar a esperança de encontrar mais sobreviventes. Passados os primeiros dias, o que ficou foi uma paisagem irreconhecível. Vales antes verdes e vivos, hoje cobertos por uma extensão cinzenta de lama seca e escombros. Comunidades inteiras precisarão ser reconstruídas, não apenas em termos de infraestrutura, mas também emocionalmente, diante da perda irreparável de tantas vidas. O desastre no Himalaia expôs, de forma brutal, a fragilidade das populações que vivem à sombra das geleiras e o alto preço que a natureza pode cobrar quando os alertas científicos não se transformam em ação a tempo. Enquanto as buscas continuam e o número de desaparecidos ainda não tem um capítulo final, o Nepal e o Tibete seguem juntos, tentando entender a extensão de uma tragédia que mudou para sempre a vida de milhares de famílias, nepalesas, chinesas e de tantos outros países cujos cidadãos apenas queriam conhecer a beleza do teto do mundo.